Fala galera, você está em Joramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Dante de Cerberus EX da MST. Já temos o Dante 1.0 da Bandai, tá? E agora a gente tem esse aqui na versão EX da MST, que foi lançado praticamente junto com o Dante EX da CS Models, que eu já tô aqui comigo para também fazer review e um comparativo, tá bom? Para saber qual EX está melhor representado aqui para a coleção, beleza? Então, vamos lá, caixinha, nada demais. Eu estava ansioso por esse item aqui porque o Dante eu ainda não tenho na minha coleção de prata. Então vamos lá, unboxing aqui. Tá aqui o corpo, que eu preciso falar um negócio para vocês aqui sobre esse corpo. O pacotinho aqui com os cabelos, as mãozinhas, que também tem detalhes, algumas peças em plástico e a corrente dele, um saquinho com as faces, bastante faces, e aqui a armadura, que é novidade e é uma coisa que eu gostei muito, tá? Que eu já vou explicar sobre também. Vamos lá, vou tirar aqui do blister pra gente olhar melhor, segura aí. E tá aí galera, vamos ver tudo que acompanha a figure. Começar aqui com a armadura, né, que ela é diferente, está na versão anime, diferente da Bandai, e tá com uma coloração muito bonita. A gente vai ver o design dela assim que ela estiver montada, tá? A coloração tá bem parecida com a da Bandai, um azul bem fraquinho, né, indo mais pro prata. Tá excelente essa cor, cara. Vemos aqui a corrente dele, né, vem duas, uma que é interligada e a outra para segurar em cada mão, né, tem esses pinos aqui para segurar em cada mão, tá? E a cor das correntes, galera, ela não tá da mesma cor da bola. Ela tá um tom escuro, sim, né? Mas não tá pintado de preto igual, por exemplo, o da Bandai. O da Bandai é da mesma cor da bola, tá? Aqui tá um prateado escuro, não chega a ser preto ainda, tá? Então tem essa observação aqui, beleza? Não tá na cor corretinha não, mas ainda assim tá escuro, né? Acho que não vai incomodar tanto. Vamos ver. Tem aqui, né, mãos abertas, mão para segurar as correntes, mãos espalmadas e mãos fechadas. Aqui está aquele descaso ridículo da MST que faz as mãos sem estar da cor de pele do personagem, né? Olha aí, é muito diferente. Isso aqui chega a ser inacreditável. Ultimamente, quem está comprando MST de Cavaleiro de Prata já sabe que vai vir com esse defeito, infelizmente. Cabelinho para usar com elmo. E aí vamos ver os rostos. Os rostos eu achei muito bacana, tá? A MST sabe fazer uma cópia de rosto legal. Ele tá num formato de 1.0 mesmo, tá? O pino é 1.0, então eles realmente fizeram uma cópia do molde. E tá muito bacana, tá? Óbvio que não chega perto da Bandai, mas a cópia é boa pelos preços que estão cobrando, tá? Muito boa mesmo. Essa expressão de ataque aqui também tá muito boa. Pelo preço que estão cobrando, isso aqui tá espetacular, tá? Não passa vergonha de forma alguma. Olhos fechados, sorrindo. E essa aqui, que eles botaram também, né? Que a Bandai não tem, um rosto sombreado com rangendo os dentes, tá? E aí vamos ver a face neutra. A face neutra também tá muito bacana, mas vocês já estão vendo aí que, de novo, o encaixe de cabelo da MST não tá bom. Tá com um gapzinho aqui, que eu acho que tem como consertar mexendo aqui nos pinos, tá? Porque eu acho que não tá bem encaixada essa parte aqui, ó. Ó, tinha que estar um pouquinho mais para dentro. Isso dá para ajeitar consertando o pino, só que esse cabelo aqui sem estar com elmo eu não vou usar, então não vou nem me dar o trabalho de consertar, porque com elmo não vai aparecer esse gap aqui, tá? Então a MST tá fazendo uns cabelos aí, as cópias não estão ficando muito boas, né? Tá ficando com esses gaps aí, beleza? Mas tirando isso, essa face aqui tá espetacular. E aí vamos ver o corpo. Eu falei que tinha um negócio para comentar sobre o corpo. Cara, a minha visão aqui tá sinistra, porque assim que eu peguei ele, eu falei, opa, tem alguma coisa diferente, tem uma coisa estranha. Vocês conseguem identificar aí? Vamos ver com os olhares mais aguçados aí se consegue identificar, né? Bom, apesar que eu tô aqui em mãos aqui, eu tenho a vantagem de estar em mãos, né? Por isso que eu percebi. Cara, eu percebi que o corpo, eu tenho que tirar isso aqui, tá extremamente pequeno. É o corpo de Bronze Boy, isso aqui.
Vocês acreditam? Ah, olha isso aqui. Olha a perna disso aqui. Olha isso. A coxa tá menor. Olha lá, a coxa tá menor. É literalmente o corpo de Bronze Boy, até nos braços. Olha aí. Isso aqui é um corpo da própria MST, tá? Olha lá. Braço menor também. Sei, cara, não tem explicação para a MST ter feito um corpo desse pequeno, tá? O que eu reparei que eles tentaram consertar aqui é fazendo um pé com um pino extremamente grande. Olha aí a diferença, ó. Que aí vai fazer parte da canela, tá? Então, meio que na canela eles consertaram na perna, né? Não sei, vamos ver se vai ficar mais baixo que os outros cavaleiros montados, né? Vamos ver. Mas tá com um corpo menor. A CS Model já fez alguns corpos menores também, mas na MST eu acho que é novidade. Aparentemente aqui ficou do mesmo tamanho de altura, mas o braço ficou menor, tá? Pelo menos na altura eu acho que eles consertaram, mas fica essa curiosidade aí, tá? A vantagem é, corpo de Bronze Boy é extremamente raro para se conseguir, né? E aí quem quiser fazer a troca, pegar um corpo grande e colocar nele e pegar esse daqui, óbvio que tu vai precisar de um colão para correção de cor, né? Enfim, estranho, né? Engraçado. Bom, enfim, mas o corpo, falando aqui sobre a qualidade do corpo, ele dá para ver aqui que não é uma qualidade igual o, por exemplo, do Elcid, que eles fizeram. Isso aqui tem uma qualidade de corpo de material um pouquinho inferior, tá? É inferior da Bandai, da ST, da GT, mas pelo menos as articulações aqui do meu, em qualidade assim de articulação, veio impecável, tá? Olha aí, ó, todo durinho, não mexe nada, né? Então, mas tu vê que o material usado não é de primeira, beleza? Vamos lá fazer a montagem dele. E tá aí, pessoal, montagem excelente, tirando o joelho. O joelho não encaixa de jeito nenhum. Alguém mais está com esse problema? Aí, não encaixa, volta na minha mão. Cara, que ridículo, mano. Vou ter que apelar pro papelzinho, né? Coloca um papelzinho aqui. Vamos ver se isso resolve. Aí, apelar pra gambiarra. O engraçado, a MST não tem esse problema de montagem normalmente. Aí, ó, usei o papel, dei uma segurada. Mas nada a ver, né, MST? Enfim, galera, vamos botar aqui ele sem um elmo primeiro, pra gente ver como é que fica. Aí, ó. Pô, mas ficou elegante, hein? Só esse gap aqui do cabelo que não tem nada a ver. Mas vamos resolver isso, ou pelo menos ver se resolve. Vamos lá. Cabelinho pra usar... Ó, resolveu, ó. Daqui já sumiu o gap. Vamos lá. O encaixe foi perfeito. Porque MST tem problema de encaixe de elmo também, né? Aqui aparentemente foi top. E vou lá. Tu é doido, bicho. Olha o bichinho cheio de problema, mas tá bonito, cara. Caraca, mano. Aí, ficou muito bonito, hein?
Cheio de problema o bichinho rei. Mas tá top. Deixa eu colocar a corrente aqui. E galera, o design disso aqui tá inacreditável. Faz a gente esquecer os problemas, cara. Porque realmente isso aqui é o Dante de Cerberus, né? Porque o da Bandai, lembra da história da Bandai, né? Ela fica mesclando mangá com o anime, tá? Então, olha como é que é o da Bandai aí, por exemplo. Olha como é que é diferente o cinto. Vou botar aqui do lado esquerdo também a versão do anime, para você ver a diferença, né? Isso daqui tá parecido com um anime. Olha o saiote. O peitoral aqui é mais parecido com o anime, tá? A perna toda é mais parecido com o anime, o joelho não tem esses espinhos ali. A parte do antebraço também, aqui tá mais parecido com o anime, tá pintado de preto, direitinho. A parte aqui do espinho do pé tá pintado de preto também, o da Bandai não é. Ou seja, essa aqui é a versão original que tá mais fiel que o próprio Bandai, né? Então por isso que eu queria que essa figura aqui fosse perfeita, porque a armadura tá perfeita. A MST não quis fazer uma cópia da Bandai porque sabe que o da Bandai está todo errado e fez esse modelo aqui de armadura que está incrível, né? Mesmo a figura tendo vários problemas, né? Qual é o problema que ficou visível aqui? As mãos erradas. E talvez a corrente poderia ser mais preta. O de resto tá excelente, cara. Ó, o rosto tá sem gap nenhum, tá bonitinho. Cara, como é que os caras fazem um negócio todo preguiçoso e ainda fica bonito, cara? Aí, ó, caiu de novo o negócio aqui, olha lá, ó, cheio de defeito. Putz, grilo. Enfim, ó, colocar papelzinho aqui, cara. Vou fazer o take de pose aqui, galera, pra poder mostrar direitinho como é que ficou essa filha aqui com as outras faces, tá? E aí a gente vai para as considerações finais. Vamos lá. Fênix, você disse que eu morreria se ultrapassasse esta linha. Então eu digo mesmo, se ultrapassar esta linha, você morre. Em outras palavras, esta é a linha que separa a vida e a morte entre nós dois. Eu quero ver se tem coragem de vir até aqui. Vamos, venha! E tá aí, galera. Vamos para as considerações finais aqui do Dante EX da MST. Coloquei do lado ali o Capela da MST, só pra gente ver a questão de tamanho dele, se realmente ele ficou menor. Olha, ele ficou menor sim, se comparando o ombro ali, tá? Aqui dá pra ver melhor em mãos, então realmente ele ficou um pouco menor, mas é pouquíssima coisa, tá? Porque o pino do pé deu uma levantada dele, mesmo o corpo sendo menor. O tamanho do antebraço, eu acho que, sabe, não vai incomodar, ninguém vai perceber isso, tá? Mas é um antebraço menor sim. Eu acho que no geral não vai incomodar ninguém, tá? Porque tá quase do mesmo tamanho ali dos demais. Porém tá menor, tecnicamente falando. Beleza? Então vamos focar aqui agora só no Dante. Então vamos lá, galera. Peças de metal de plástico. Plástico é somente o elbe e os protetores de punho, tá? E a bola da corrente aqui. O resto é tudo de metal. A montagem, infelizmente, não veio boa ali na parte do joelho, tá? Tá caindo. Se não botar papel, não segura. Pelo menos na minha peça. Eu gostaria de saber se a peça de vocês também tá com esse joelho caindo. Que às vezes eu dei azar, né? Comente aí que vai acrescentar mais ainda esse review. A montagem de armadura só tem essa observação. E aí,
na parte da montagem do personagem, só o cabelo que está com problema, o cabelo para usar sem elmo, né? Então, mas com elmo o encaixe está perfeito, tá bem colocado ali, o elmo tá bem juntinho ao rosto, tá muito bom. A pintura, a coloração tá ótima, tá um azulado indo pro prata, gostei muito da coloração, bem fiel ao anime. Problemas de pintura, eu acho que achei só um aqui na canela. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Cara, é muito fraquinho. Aqui, ó. Só. Ah, bobeira, né? 99 de aproveitamento. Realmente achei a pintura disso aqui muito bonita. O que poderia, tem um detalhe de pintura que poderia ser melhor, é a corrente do Dante, que era para ser mais preta. É escura, é um prato escuro? Mas porém poderia ser mais escuro ainda, beleza? Galera, o design disso aqui é o que chama mais atenção. Com certeza é o melhor Dante que a gente tem quando se fala de armadura. O design é extremamente fiel ao anime, e isso não acontece nem na Bandai, como eu já fiz o comparativo com vocês aqui, né? O da Bandai segue muito a parte ali do mangá, né? Fica mesclando mangá e anime, e acaba que a figura não fica fiel. E aqui o Dante da MST com certeza é a melhor armadura do Dante que existe, com vários detalhes aí que é super fidedigno ao anime. O que um ponto assim de design que eu poderia falar, faltou isso aqui, é só uma bolinha aqui na parte do cotovelo, faltou uma bolinha aqui. Eu acho que é a única coisa que eu reparei assim, mas se comparar ao da Bandai, tá muito melhor. A Red Cult aqui tá incrível, tá muito boa, ainda mais pelo preço cobrado, ainda mais por ser uma figura paralela. Realmente o design disso aqui tá espetacular, não deve em nada. Galera, a gente tem uma lista praticamente interminável de defeitos dessa figura. Porém, se alguém chegar aqui e comentar que essa figura tá feia, aí com certeza eu vou discordar, porque pra mim é o Dante mais bonito que tem. Quando se fala de armadura, né? Óbvio que a Red Cult, a Bandai sempre vai ganhar. Mas quando se fala de armadura, esse aqui é o melhor. Não tem como, galera. Porém, como eu disse, a lista de defeitos são intermináveis, né? A montagem ruim na parte ali do joelho, a mão pintada de outra cor, o furinho no ombro, o corpo pequeno, provavelmente reaproveitamento, né? Um mau encaixe no cabelo. Isso, né, reduz a nota para esse cloth para muito baixo. Eu daria uma nota 6 aí, beleza? Para ele, porque realmente cara, é muito defeito para uma figura que no final acaba ficando muito lindo. Eu não passei estresse nenhum, né? Eu botei o papelzinho no joelho ali e aí não me deu estresse nenhum. Só que, cara, é muito defeito para uma figura que eu não sei como a MST ainda continua deixando essa figura bonita. O que mais chama a atenção é o preço dessa figura, tá? Existem dois preços. Existe o preço do Dante sozinho, que eu não recomendo, e tem o preço do Dante junto com o Treme de Sagitta. Se você comprar o pack do Dante e do Treme de Sagitta, essas figuras vai sair praticamente de graça, mano. É muito barato mesmo. Faz esse item aqui ser mais barato ainda que o da CS Models. Então esse é o Dante de Cerberus mais barato do mercado, né? Quando você compra junto com o Treme, beleza? O que eu indico, né? Cara, a figura é ótima, eu tô muito feliz com essa adição ao meu set de Cavaleiro de Prata. Nota 6 é uma nota baixa, porque todo mundo tá vendo os defeitos dela aqui, mas eu sou responsável por fazer o review aqui, né? E aí vocês decidem se comprar ou não. Pra mim, vale a pena, tá? Se me perguntar, Renan, você gostaria desse Dante aí ou pagar aí 3 vezes mais no Bandai, mesmo que você tenha condições? Cara, eu prefiro esse Dante aqui, porque a fidelidade do anime pra mim é tudo. E essa armadura aqui tá super fidedigna e não passa vergonha. É óbvio que talvez para deixar a figura em 100% seja necessário fazer algum custom, que não vai chegar nem perto do valor da Bandai. Bom, já tô com o Dante da CS Models aqui. Eu vou fazer o comparativo, tá? Mas infelizmente o Dante da CS Models copia a armadura da Bandai. Então, já adianto para vocês aí que o forte candidato a ficar na minha coleção vai ser o Dante da MST. Mas, quem sabe eu não uso o Dante aí da CS Models para fazer um custom e deixar esse Dante aqui supremo. Então, review do Dante CS Models, a gente tenta fazer um Dante definitivo, tá? Que supere até o da Bandai. Que, na verdade, em armadura,
esse aqui já superou. Bom, tô deixando um takezinho aí com os sets de Cavaleiro de Prata para você ver como é que ele fica, né? O set de Cavaleiro de Prata aí tá aumentando, galera. Felizão. Então, esse set aqui dos Cavaleiros de Prata e o set do Las Canvas, pô, tô animado demais para completar. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de comentar, se inscrever, deixar o like. Aperta o sininho aí para quando sair o review do Dante CS Mods, você já fica ligado. E é isso. Vejo você no próximo vídeo e valeu!